Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabziel, grande em obras. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. E é esse versículo para você sentir estimulado, confortado? Eu acho difícil, mas é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Vamos entender melhor o que vem a ser a história desse grande herói que hoje vai talvez até transformar a nossa vida. O nome dele é Benaia. Esse nome talvez você nem colocasse no seu filho. Colocaria? Benaia. Um nome muito bonito. E eu procurei nos registros do IBGE se tinha algumas pessoas com esse nome no Brasil. Encontrei 407 pessoas, e Benaia é um nome masculino no hebreu. 407 registros com o nome de Benaia em 2018. E 92 eram homens, significa que mais de 300 são mulheres. Mas esse herói tem uma história bastante interessante. Benaia, o nome significa Deus constituiu, Deus construiu. Benaia era um soldado do exército de Davi, mas não era um soldado comum. Era um soldado que pertencia a um grupo diferente. Poderíamos dizer que era a tropa de elite de Davi. Era um guerreiro, era um lutador. A ilustração da esquerda é uma tela de um pintor inglês do século XVIII, que tentou retratar nos registros das crônicas hebreias o quão era esse guerreiro, este soldado. Os pais geralmente colocavam os nomes com algum significado, e aquele significado retratava a história do momento. E os pais desse menino escolheu o nome Benaia porque entendia que Deus havia constituído, Deus havia construído, Deus queria que Benaia fosse diferente. E Deus quer construir algo na sua vida. Deus tem algo diferente para a sua vida hoje. Vamos entender um pouco mais da história desse herói. No livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, do verso 22 ao 24, tem um pouco da história desse herói. Diz assim: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. A história dele já começa de maneira muito interessante. Era um sujeito de valor, era um sujeito que era um guerreiro. No capítulo 11, no verso 23, também diz assim: também matou um egípcio de 2,20 metros, ou seja, o sujeito era um gigante. 2,20 metros. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. O sujeito era
coragem. Vocês têm ideia de que é uma lança, como uma lançadeira? A lançadeira é um aparato da indústria têxtil. A ponta dela é como uma agulha. Essa lança era uma lança perigosa. Benaia vai só com um cajado. Tira a lança do outro soldado, arranca desse soldado e com a própria lança do soldado, ele vence o soldado. E não era um soldado comum. Um soldado que tinha mais de 2 metros de altura. Já está se sentindo com a coragem de Benaia? Verso 24. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Com todos esses feitos, ele ainda não era tão famoso quanto os 3 guerreiros de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, vale a pena a gente ler. Diz assim: são estes os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe Basbete de Takemoni, que era líder do grupo chamado Os 3. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Está falando de gente que fazia parte do exército de Davi, que era extremamente forte. Eu gostaria de ter uma equipe de segurança assim, né? Não ter nenhum receio de andar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Cidade mais violenta, você estaria protegido. Bem, Benaia é relatado na Bíblia que ele, num dia de neve, enfrenta um leão e vence esse leão. É até assustador a gente ver uma fera dessa. Certamente você teria medo. A Bíblia não nos diz o que Benaia estava fazendo quando ele encontrou este leão. Nós não sabemos o seu estado de espírito, mas entendemos a sua reação. Foi uma reação de coragem. Nessa época do ano, no inverno no Oriente, que coincide com esse período agora. Você já teve a oportunidade de viajar para o hemisfério norte? Esse período agora é um período de neve. E a neve é bonita, né? Bonita para ver nos filmes, bonita para ver em fotografia. Mas fique 10 minutos com a temperatura 4, 5, 10 graus abaixo de zero para ver se é bonito. Em 2013, eu fui para a casa da minha irmã, no mês de janeiro. Lá estava um inverno. Minha irmã mora em Boston. Tive a sorte, vou chamar de sorte, e num período onde Boston teve a sua maior nevasca nos últimos 50 anos. Peguei temperaturas de 22, 23 graus abaixo de zero. Você não podia ficar 3 minutos para fora de casa, porque senão a ponta do nariz, a orelha, as pontas dos dedos, elas congelavam. Eu fico imaginando esse soldado, num dia de neve, ele se depara com um leão e decide lutar com esse leão. O sujeito é um sujeito de coragem. Sabe o que Deus tem para você? Ele tem essa coragem de Benaia. Ele quer que você enfrente alguns leões. Quer que você enfrente algumas dificuldades com a coragem que Benaia teve.
Quando uma imagem de uma fera como esta aparece para a gente, se você vê a situação real, claro que essa imagem aqui você sabe que não é real, mas o rugido de uma fera como essa, bem próximo de você, seu cérebro registra isso e ele envia através do nervo óptico, se registra lá dentro e acontece alguma coisa, algumas reações químicas no seu corpo. Você sente uma vontade enorme de correr, não uma vontade enorme de lutar. Mas Benaia, ele sentiu vontade de lutar. Eu provavelmente, se estivesse lá, eu fugiria o mais rápido, o mais longe possível, que é o que certamente você faria. Mas Benaia não. Benaia decidiu lutar. No jogo tradicional, no roteiro tradicional, homem, o ser humano versus leão, o homem, o ser humano, vira sanduíche. Mas Benaia mudou o roteiro. Queridos, eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho do seu sonho. Pode ser que quando você avalia a dificuldade que você tem para alcançar o que você quer, você está achando impossível, você está achando que esse roteiro, esse script, vai dar o que já deu tantas vezes para tantas outras pessoas. Mas hoje eu posso lhe afirmar que esse Deus que a gente serve, esse Deus que a nossa alma o engrandece, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esse Deus, ele vai te encorajar para que você vença este leão, não importa qual. Amém? Então, o roteiro vai mudar na sua vida. Hoje, se você crer, eu acho que é difícil para a gente imaginar uma situação como essa. Pessoas normais, elas fogem, mas caçadores de leões, pessoas que perseguem leões, pessoas que, quando tem a oportunidade, ela agarra pela juba, não tem medo do rugido e elas vencem. O rugido pode ter sido grande até o momento, mas hoje é o dia de você calar o rugido. Hoje é o dia de você sair vitorioso. Hoje é o dia em que Deus vai prover, construir, constituir uma vida de vitória para você. As probabilidades de Benaia, ou de um ser humano normal, eram pequenas. Vamos lá, vamos fazer uma estatística. Ó. Leões adultos pesam até 225 quilos. Agora você imagina um leão que tem a capacidade de pular 9 metros, tomando um impulso e indo para cima de você. 225 quilos. E mais, se você fosse correr, por mais preparo físico que você tenha, alcançar uma velocidade de 55 km por hora, vai ser difícil. Então, certamente você vai ser uma presa fácil para um leão. Mais detalhes. A palavra fala que Benaia entrou numa cova, entrou num buraco, entrou numa caverna, algo parecido com um ambiente escuro. Os leões enxergam muito melhor que os humanos. Aliás, um leão enxerga 5 vezes melhor que um ser humano que tem uma visão 20/20. O que é uma visão 20/20? É a melhor visão do ser humano. A uma determinada distância, acho que você já fez esse teste, né? Foi a um oftalmologista, e numa determinada distância tem lá um conjunto de letras, e numa distância de 20 metros você consegue ler aquelas letras lá. Essa é a melhor visão que um ser humano tem.
Um leão enxerga 5 vezes melhor que o ser humano com a sua melhor visão. Então, vencer esta fera, queridos, é só com Deus. Não dá para vencer problemas sozinhos. Não dá para idealizar projetos grandiosos e não confiar em Deus. Mas Benaia enfrentou o leão, e a recomendação hoje é que você também enfrente o leão. Não parece que Benaia estava escolhendo uma batalha que fosse boa. Estava escolhendo uma batalha perigosa, uma batalha difícil, uma batalha que qualquer um de nós aqui diria, é muito arriscado. O resultado é um resultado que eu diria que para o Benaia seria imprevisível. Né? Previsível a maneira como ele seria destroçado. Extremamente perigoso. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu isso algumas vezes também. Este ano você provavelmente, com suas ideias, com seus projetos, com as suas metas, com os seus objetivos, pode ser que você tenha ouvido, olha, isso é muito arriscado. Não intente isso. Não empreenda isso. Isso é muito perigoso. O resultado disso daí é um resultado que não dá para prever. É imprevisível esse resultado. Eu posso dizer para você que se você confiar em Deus, o resultado vai ser previsível. A vitória é na certa. O risco é zero. E o perigo é mínimo. Mas você tem que ter a coragem. Você tem que ter a fé. E confiar. Benaia não era um guerreiro cauteloso. A Bíblia não diz que ele era um guerreiro cauteloso. Ao contrário, a Bíblia diz que Benaia era um valente guerreiro. Ele era ousado. Deus quer de você, esta noite, que você seja ousado. Você desengavete aquele projeto que você achou que não era para essa época. Não, isso é muito avançado para essa época. É muita ousadia de minha parte. A palavra do Senhor hoje é o momento agora. O momento é este. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer que os seus projetos sejam projetos para a glória dele e que o nome dele seja glorificado através dos seus projetos. Deus quer mudar a sua vida, então seja ousado, queridos. Benaia era arrojado, Benaia era corajoso. Primeiras Crônicas 27, 5 e 6 diz assim: o terceiro capitão do exército, para o terceiro mês, era Benaia. Não se torna capitão de um exército se não tiver essa ousadia, se não tiver esse preparo, se não tiver esta coragem. Filho de Joiada, chefe dos sacerdotes, também em sua turma havia 24.000. Ou seja, ele era chefe de um exército grandioso. Era este Benaia, valente entre os 30 e sobre os 30. E na sua turma estava Amizabade, seu filho. Além de ser ousado e corajoso, ele também tinha uma missão para com o filho. Prepará-lo para a vida. Prepará-lo para ser valente. Essa é a missão de todos nós como pais, como mães. Preparar os nossos filhos para serem ousados. Preparar os nossos filhos para a vida. O Senhor quer que você prepare os seus filhos para a vida. Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar orientação. Seja um valente. Caçadores de leões
não se importa com probabilidades. Provavelmente na imagem que tem atrás de mim aqui tem um símbolo de percentual. Caçadores de leões não evitam situações em que as probabilidades não são a favor deles. Algumas vezes você deve ouvir: olha rapaz, isso aí não dá certo não. Eu nunca vi isso dando certo com ninguém. Eu nunca vi ninguém se dando bem fazendo dessa forma. O percentual de pessoas bem-sucedidas com esse seu projeto é mínimo. Não se preocupe com estatísticas. Quando Deus opera, acaba-se a lógica. Quando Deus opera, acaba-se a lei das probabilidades. A vitória é certa, mesmo em um cenário onde todas as possibilidades e probabilidades são contra você. Esse é o Deus que opera em nossas vidas. Caçadores de leões sabem que as probabilidades impossíveis preparam o palco para incríveis e grandiosos milagres. Se for fácil, não engrandece a Deus. Se o seu projeto é pequeno, não engrandece a Deus. Para ter milagres, tem que ter projetos audaciosos, tem que ter projetos difíceis, tem que ter aquelas coisas que você fala: não, é impossível. Aí quando diz é impossível, eu posso dizer para vocês que o impossível é temporário. O impossível vale até o momento em que você coloca Deus no seu projeto. E a partir do momento que você colocar Deus no seu projeto, colocar a sua vida em Deus, deixa de ser impossível. O impossível é temporário, e eu quero dizer para você, meu irmão, que o impossível termina hoje, porque hoje é noite de vitória, hoje é noite de bênçãos, hoje é noite de construção, hoje é noite de constituição. É isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus quer fazer em sua vida. Segundo Samuel 23 e 21. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. São os relatos desse grande herói. Alguns deles são repetidos no livro de Samuel, no livro de Crônicas, mas já deu para a gente ter uma ideia quem era esse herói. O que é que ele tinha de diferente? De diferente, ele tinha coragem. A coragem que Deus quer que você tenha. Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo escrevia a Timóteo e dizia assim: pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. Eu não sei que medo você tem. Sabe aquele medo do escuro? Sabe aquele medo de ficar sozinho? Sabe aquele medo do amanhã? Sabe aquele medo de perder o emprego? Olha, enfrente todos esses medos. Se esse é o seu leão, hoje você vai sair daqui vitorioso. Porque Deus quer dar a você um espírito de coragem. Aliás, Ele já deu. Você só precisa tomar posse desse espírito de coragem e ousar. E amanhã vai ser um dia diferente. Aquele receio de falar com o seu superior hierárquico, inclusive para reivindicar algo que é seu direito. O seu desempenho já justifica, por exemplo, uma conversa com o superior hierárquico para falar de uma remuneração diferente. Se encha da ousadia que Deus está te dando hoje, para que você seja vitorioso. Não deixe de falar. Sabe aquele receio de falar do amor de Cristo? Encha-se de ousadia e fale dos milagres que Deus pode fazer na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida das pessoas que estão ao seu redor.
Deus não nos deu um espírito de covardia. Vamos nos atentar novamente a essa passagem de Samuel 23, 20, a parte B do versículo. Diz assim: ele também desceu em um buraco. Ele desceu em um dia de neve e matou um leão. Eu quero insistir nisso porque aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, ele desceu. O leão estava lá. Ele vai ao encontro do pior pesadelo para um ser humano. Deus está dizendo para você hoje, esta noite: vá ao encontro do seu medo, vença-o. Vá ao encontro do seu problema e vença-o. Era um dia de neve, com toda a frieza que você pode ter, com toda a dificuldade, com a falta do exercício da prática da fé. Hoje é o dia de dar o primeiro passo e descer e vencer o medo. Descer significa muitas vezes reconhecer que a nossa humanidade, a nossa capacidade não é suficiente para lidar com determinadas situações. Há necessidade de ter o Espírito Santo em nossa vida, há necessidade de ter o poder de Deus em nossa vida. Reconheça que você precisa da interferência divina em sua vida e certamente você vai vencer todos os seus medos. Que leão você precisa vencer? Pense, reflita, vá aí fazendo um inventário dos leões que você precisa vencer. E saiba uma coisa que caçadores de leões, eles sabem: quanto maior a confiança em Deus, menor o leão se torna. Se você confiar, esse problema que pode ser gigantesco, ele vai ficar pequeno. Se você exercitar a sua fé, esse grande desafio se tornará pequeno, a ponto de você pedir para erguer a barra um pouquinho mais alto, porque você tem capacidade. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar o seu status. Você precisa crer. É hora de você encarar seus medos, dar um salto de fé, perseguir o sonho, o seu objetivo, o seu problema. Quando falta coragem, não há glória. Você cantou aqui, você diz assim: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Como é que você canta? Não confia na grandiosidade desse Deus? O seu problema é pequeno demais para a grandiosidade do nosso Deus. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui com a mente cheia de estratégias para resolver o problema que você tem que resolver amanhã. Você vai sair daqui com confiança que os seus papéis na justiça serão liberados. Você vai sair daqui com confiança que a pessoa com quem você tem que conversar amanhã, que é uma conversa difícil, você vai sair vitorioso. A pessoa vai se convencer que você tem a humildade, que você tem Deus na sua vida, que você é honesto, que você fez a coisa certa. Creia, 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 tenha a solução e depois cante: grandioso és tu, meu Deus. Amém. É para a glória de Deus. Tenha coragem para que Deus seja glorificado. E lembre-se, queridos, se o seu sonho, se o seu objetivo não te assusta como assusta o leão, é porque ele é pequeno demais. Deus quer que você sonhe grande. Deus quer que você pense grande.
Porque esse projetozinho aí, eu acho melhor você ampliar. Você estava pensando numa portinha, pense em 4, 5 portas. Se você estava pensando numa única unidade, pense em 5 ou 6 filiais ainda para o ano de 2019. É isso que Deus quer na sua vida. Ele quer que você prospere. Ele quer que você seja cabeça e não cauda. Ele quer que você seja a luz do mundo. Ele quer que você seja sal da terra. Efésios 3 e 20 tem aí algo que pode nos estimular, algo que pode nos fazer crer. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então comece a pensar um pouquinho diferente. Um pouquinho mais de ousadia nesse seu projeto. Um pouquinho mais de certeza que seu problema vai ser resolvido. Um pouco mais de convicção que esse medo que você tem, você vai vencer. É isso que Deus quer para a sua vida essa noite aqui. Um dos heróis que lidou com o leão, olha que interessante. Acho que vale a pena a gente relembrar. Aliás, eu tenho esse bonito nome, que significa Deus é meu juiz, por causa de Daniel. A mãe, quando se converteu, disse que eu fui... a mãe teve o primeiro filho, a minha irmã mais velha que mora nos Estados Unidos, e entre a minha irmã e eu foram 4 filhos que ela perdeu. Nasceram e morreram. E quando ela se converteu, ela disse assim: olha, se eu tiver um filho que vingue, um filho que vença essas condições precárias aqui do sertão do Nordeste, eu vou dar a ele um nome de profeta. Por incrível que pareça. Lá naquele sertão do Nordeste, nasceu um garoto de 4,2 kg, e não era diabetes não, era saúde mesmo. E desde lá até agora, está com 60 anos de idade, eu nunca precisei de médico. A única vez que fui foi porque tive que fazer uma cirurgiazinha aqui de uma hérnia umbilical, mas fora isso a saúde é de ferro. Né? Eu nem lembro mais quando é que foi meu último resfriado. Vingou mesmo, né? Graças a Deus. Estou aqui para a honra e glória do Senhor. Duas ou 3 semanas atrás, eu fui visitar a minha mãe, porque eu fiz aniversário. É sempre bom a gente buscar lá a oração da mamãe, né? A bênção da mamãe. E aí, aos seus 84 anos de idade, bastante lúcida ainda e lembrando de vários fatos que eu nem me lembrava, né? Ela colocou as mãos sobre a minha cabeça e me abençoou. Falei, graças a Deus, mais um ano abençoado. Pois é, Daniel, veja aí. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que nada fiz contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Olha, não tenha medo. Não tenha medo, eu vou repetir de novo, não tenha medo, não importa o que é, não tenha medo. Deus está à frente, você tem que fazer, você tem que realizar. Mais um detalhe. Aprendi lendo Benaia. Caçadores de leões não ficam na zona de conforto. O que Benaia tinha que fazer num dia de neve, quando todos os soldados estavam recuados,
recolhidos. Esse sujeito sai sozinho, porque o relato não diz que ele estava acompanhado, estava com outro soldado, estava em companhia de alguém. Sozinho, solitário, enfrentar um leão. Sabe o que significa isso? Ele não gostava da zona de conforto. Ele estava sempre com uma atitude proativa, atento a qualquer coisa que ameaçasse o seu grupo, a qualquer coisa que ameaçasse o rei Davi. Aliás, ele fazia parte da guarda real. Atitude proativa. Não estava na zona de conforto. Na zona de conforto, queridos, não nasce nada. Então, se você está há muito tempo e não tem progresso, você está na zona de conforto. O recado de Deus hoje é: mova-se, faça alguma coisa, persiga o seu leão, porque Deus quer ver coisas grandiosas na sua vida. Ele quer te abençoar, porque Ele quer ser glorificado. Saia da zona de conforto. Tem que fazer alguma coisa. Tem que empreender, tem que ousar, tem que procurar pessoas certas, tem que apresentar projetos, tem que iniciar. Saia da zona de conforto. Se você é um perseguidor de leão, você vai sair da zona de conforto amanhã mesmo. Caçadores de leões não seguem a norma, não seguem a multidão. Ele faz diferente. Está aí a fera com a cara cheia de neve. Enfrentou essa fera aí, com neve e tudo. Faça diferente. Seguir a norma significa fazer o que todo mundo faz. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que você seja sal da terra, luz do mundo, embaixador dele aqui na terra. Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Deus quer que você prospere. Sobre seguir a multidão, tem até uma recomendação no Velho Testamento. Te encontra lá no livro do Êxodo 23:2, que diz assim: não siga a maioria quando ela faz o que é errado, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não siga a maioria, nem se junte ao coro da maioria quando a maioria está agindo errado. Caçadores de leões se destacam por ser pessoas justas, por ser pessoas ousadas e por ser pessoas criativas e inovadoras. Deus quer que você inove, quer que você seja diferente. Hebreus, o escritor aos Hebreus 11:6 diz que você tem que ter fé, que a única maneira de agradar a Deus é tendo fé. Olha, quando você não tem projetos ousados, você não precisa ter fé. O projeto é simples. Se você não tem dificuldade, não precisa ter fé. Deus quer que você empreenda projetos ousados que nunca ninguém fez, que a maioria não fez. Ele quer provar a tua fé. E a única maneira de agradar a Deus é exercitando a fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa é a versão Almeida corrigida. Eu tenho uma outra versão aqui que eu gosto muito, é a versão contemporânea, que diz assim: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Hoje é a noite de você procurar Deus, apresentar o problema que você tem, apresentar a dificuldade, apresentar as metas deste ano que não foram cumpridas ainda, e que para Deus nada é impossível. Nos resta ainda cerca aí de 29 dias, e nesses 29 dias,
muitas coisas podem acontecer na sua vida, porque o impossível, ele pode a partir de hoje ser diferente. O impossível a partir de hoje pode ser possível, mas você tem que exercitar a sua fé. Você tem que começar a crer. Às vezes o tempo é frio, o tempo é de neve, mas enfrente esse tempo. Que a ministração de hoje, os louvores de hoje, tenha sido algo que quebre esse gelo na sua vida. Assuma que hoje, a partir de hoje, você pode ter uma vida aquecida pelo poder de Deus. Assuma que hoje pode ser diferente. Mas o slide aí não está levando a essa mensagem que eu queria trazer aqui. É que o tempo da neve é o inverno. E como eu, tem muita gente aqui no inverno da vida. Você sabe o que é o inverno da vida? São 4 estações. Né? Se 4 estações, cada estação para a vida são 20 anos, é possível que eu esteja na última estação. É isso? Vamos pensar. A primavera é quando brota. Depois da primavera vem o quê? Verão, né? Verão é o auge da vida. Os meus primeiros 20 anos foram a primavera da minha vida. Dos 20 ao 40, verão da vida, né? Verão da vida é bom, né? A gente tem um físico bonito, um corpo bonito, nada apontando para o centro da terra. A gravidade não exerce uma atração tão grande, né? Quando nós atravessamos esse inverno da vida, e aí cabe, saindo do cronológico das estações, mas aquele momento difícil, aquele momento de angústia, aquele momento que você se sente sozinho, aquele momento de depressão, você pode não estar lutando contra os inimigos externos, os leões dos problemas, leões das dificuldades, leões dos projetos, mas pode ser que você esteja lidando com os seus leões interiores. Esses leões interiores podem estar dominando o seu coração. Leões interiores pode ser, por exemplo, a raiva, a mágoa, a ausência de perdão. O leão que você pode estar enfrentando é aquele coração encrudecido, duro. Em Sorocaba eles falam coração peludo, não é? Não quer perdoar, sente dificuldade, não consegue esquecer. Hoje é noite de você se livrar disso, de você vencer essa angústia, de você vencer essa raiva, de você vencer essa mágoa. Você também hoje vai lidar com os seus leões interiores. Exercite a sua fé, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Tenha fé, que as coisas vão mudar. Pode ser que você tenha visto muita manchete de jornal, muito índice econômico, muita conversa de outros colegas, empresários, empregados ou desempregados. Mas você é diferente. Você tem a oportunidade de ser abençoado hoje, de agir com a palavra diz e recomenda, e como Deus está falando para você hoje, registrado lá em Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o recado que Deus tem para você hoje. Não se apavore, não desanime. O ano não acabou. Se acabar, continue confiando,
porque a cronologia do homem é diferente da cronologia de Deus. Eu insisto em falar isso, porque às vezes não acontece no período que a gente quer, a gente fica desanimado e em conflito com Deus. Olha o que aconteceu com Benaia. Tornou-se o comandante do exército de Israel no governo de Salomão. Não era reconhecido entre os três poderosos da guarda de Davi, mas em determinado momento, depois da sua coragem, da sua ousadia, passou a ter visibilidade. Quer que você seja reconhecido na sociedade, no ambiente, na família, na empresa, nos negócios. Quer que você seja reconhecido. E esse reconhecimento virá se você tiver a coragem e a ousadia de enfrentar os seus leões. E mais, está registrado lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 35. No lugar dele o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadoc no lugar de Abiatar. Era a segunda pessoa mais importante depois do rei. Depois de Salomão, essa era a segunda pessoa, era o comandante do exército do rei. Deus tem coisa boa para você, querido. Quer que você seja reconhecido. Benaia se tornou o valente de Davi, mais honrado, chefe de sua guarda pessoal e mais tarde chefe de todo o exército de Israel. Sabe por quê? Porque no momento que ele teve que enfrentar, descer a uma cova e vencer um leão, num dia de muita dificuldade, um dia de neve, ele fez isso. Eu quero dizer, querido, que você é um ou uma valente do Senhor, então tenha a mesma atitude de Benaia, ou de Benaia. Dê um passo e execute o que você tem que executar. Faça o que você tem que fazer, fale o que você tem que falar, realize o que você tem que realizar, escreva o que você tem que escrever, projete o que você tem que projetar, inicie o seu plano de ação imediatamente. É isso que Deus está pedindo para você. Esta atitude também te levará a conquistas, queridos, sem limites, para a honra do nosso Deus Altíssimo. O seu dia de enfrentar e vencer o leão é hoje. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então tome essa decisão, porque isso não depende de mim, depende único e exclusivamente de você. Deus tem grandes planos para você. Então desça à sua cova e vença o leão. Vá na arena onde estão os seus problemas, com desenvoltura, com fé, e enfrente o medo. Este é o momento de você lutar. Deus está preparando este momento para você. O momento é hoje. Então tome posse dessa bênção para você enfrentar todos os seus medos, todos os seus leões, para você enfrentar todas as suas dificuldades. E Deus tem coisas muito boas para a sua vida hoje. Amém? Então Deus tem grandes planos. Você só precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você. Eu aprendi algumas coisas com a lição de Benaia. Aprendi, a primeira delas é que a gente não deve ter medo, a gente não deve recuar. A segunda é que é necessário, muitas vezes, a gente ir de encontro aos nossos problemas. Reconhecer que temos
muitas vezes, dificuldades e temos medo. Ter a humildade, pedir para que Deus nos capacite, nos dê a coragem para nós enfrentarmos essas dificuldades, esses leões.